Pronto. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Bion. Eu sou a Patrícia Trachtenberg, diretora do Departamento Científico, e hoje temos a nossa reunião científica com o tema Transformações na Função Paterna. E é uma grande satisfação apresentar o convidado de hoje, Abrão Slavutsky, ele que é psiquiatra, psicanalista e escritor. Então, no segundo momento, nós abriremos para as perguntas e para as trocas. Vocês podem colocar os nomes no bate-papo, podem levantar a mão. E, por enquanto, então, a gente começa contigo, Abrão, por favor. Legal. Bom, é uma alegria estar no Bion. Eu sempre brinco que Bion é bom, porque Bion, bom. Né? Tem uma musicalidade, no Bion é bom. E tem uma coisa, né, que aprendendo a pensar, a questão de pensar, né, envolve uma capacidade de imaginação. Então, nós temos que imaginar que nós agora estamos muito próximos, muito juntos, e enfrentando esse desafio de nós falar sobre o que tem mudado nisso que se chama de função paterna. Mas antes de entrar nessa questão, e uma forma de se aproximar, eu acho que todo psicanalista, com o tempo, quando eu digo com o tempo, é com os anos, né? À medida que os anos vão passando, né? Depois de 10, 15 anos, vamos dizer 15 anos já que está metido na psicanálise, vamos botar aí pelos 40 anos de idade, um pouco antes, às vezes um pouco depois. Cada um vai definindo mais ou menos um caminho dentro da psicanálise. Pode ser um caminho também dentro do leque que abre, uma figura como Bion, dos leques que abre Freud, Lacan, enfim. Né? Então, se tem palavra para mim que tem muito sentido clínico e também teórico, e que, através dessa palavra, eu vou chegar na questão do pai, é uma palavra que se chama identificações. Eu sempre trabalhei muito a questão das identificações e trabalhei de forma que sempre procurei, aos poucos, ir entendendo minimamente, assim, não de entender, de conhecer, mas um pouco, né? Primeiro, principalmente nas primeiras entrevistas, mas depois, com o tempo, que lugar cada um ocupa, né? No grupo familiar, que lugar cada um vai ocupando dentro da sociedade. E a palavra, um conceito, identificações, que é um processo psicológico, através do qual um indivíduo vai assimilando, né, aspectos de outro ou de outros, né, para constituir aquilo que é a personalidade de cada um. Né? Nos primeiros anos de vida é onde essas identificações são as identificações essenciais. Depois vão se dar outras identificações, mas também conectadas, né, a essas primeiras identificações dos primeiros anos. Alguém fala até 10 anos, outros falam até 5, outros falam até 2, enfim, são os primeiros anos, né? Cujas marcas mnêmicas vão ir construindo essas identificações, cujo nome próprio e sobrenome também tem todo um sentido, cujo lugar na família também. E também tem uma questão importante, né? Que é pensar o complexo de Édipo nessas identificações, não como complexo de Édipo simples, né? Que se pensa o pai, a mãe, aquele triângulo, né? Porque, na verdade, o complexo de Édipo, depois vamos chegar, né? Estamos chegando e se aproximando do nosso tema, o complexo de Édipo nunca é simples. Ele sempre é um complexo de Édipo que ele é ampliado, pelo menos para os avós. Então, os pais têm desejos inconscientes em relação ao filho, mas esses desejos inconscientes dos pais também têm que ver com
com os desejos inconscientes dos seus pais, ou seja, com o avô e a avó da criança, né? Então, no mínimo, são 4 avós, 2 avós paternos, 2 avós maternos, né? Ou os avós do pai, os avós da mãe, a criança, afora todas as identificações que ocorrem com irmãos, primos, tios, etc. Então, esse complexo de Édipo ampliado, ele tem uma função essencial nessas identificações, né? Não precisa nem o avô nem a avó estarem vivos para que essas identificações ocorram, porque cada pai e cada mãe foi formado por outras identificações. E cada psicanalista, com o tempo da sua análise, vai percebendo, né, certas identificações diferentes com a mãe, com o pai, às vezes com irmãos, às vezes com os avós. Então, isso é muito interessante, né? O Montaigne, que não sabia nada de psicanálise, escreveu no século XVI, mas ele já disse uma coisa muito interessante: cada ser humano é composto de diferentes retalhos. Alguns eu escrevi que estão bem costurados e outros não tanto. Ou seja, isso é muito bom para nós, porque se todos estivessem bem costurados, a gente poderia imaginar um sujeito todo onipotente, todo poderoso, que sempre acerta. Como os presidentes de alguns países, por exemplo, né? Parecem que sempre acertam e que são perfeitos, e cuja onipotência é assustadora. Em psicanálise, tudo que tem que ver com a arrogância é um problema grave. Um dos textos que eu gosto do Bion é um texto sobre arrogância, né? E é legal, né? Que a gente lê um texto sobre arrogância e diz, eu tenho que me cuidar, ou pelo menos me dar conta, né? Se estou sendo arrogante, se estou querendo explicar demais, etc, etc. Nós estamos no mês de agosto, e foi por isso que vocês tiveram a ideia de a gente conversar sobre o pai e conversar sobre essa função. Vocês sabem que a função do pai ela tem um complicador em relação à função da mãe, né? Porque a mãe ela tem a certeza, né? Cada mãe que teve a sua gravidez e que nasceu o seu filho, ela é a mãe, né? Mas e a questão do pai? Como é que o pai entra, né? A gente poderia dizer que o pai entra, bom, porque foi registrado, né? E a criança vai conhecer o pai em algum momento, né? Ou seja, é um ser que vai aos poucos sendo familiarizado, né? Mas a primeira relação, evidentemente, é com a mãe, e tem que ser assim, né? O terceiro, né? Ele tem que entrar depois, quer dizer, começa pela relação da mãe com a criança, né? E essa relação com a mãe, com a criança é fundamental, mas tem algum momento que começa a ocorrer algo a nível do simbólico, né? E é por aí, evidentemente, que a função paterna vai entrar. É todo um processo de desenvolvimento, né? Mas um dos marcos desse processo, ainda na etapa que se define como pré-edípica, é uma questão. Eu vou evitar de que cada questão que eu falo, assim, eu vou refletir para que depois na conversa a gente possa conversar. Mas você se lembra que há um momento simbólico quando o neto do Freud, mais além do princípio do prazer, ele, com 1 ano e meio, ele faz aquele joguinho do Fordar, que é um jogo bastante conhecido. A mãe saía, então tem a separação com a mãe, ele chorava, né? O Freud estava passando um tempo na casa da Sofia, que era a mãe do neto dele, porque o Freud não estava muito bem, estava um pouco doente, então ele ficava lá, ele tinha uma relação muito forte com a Sofia. E depois a morte da Sofia, a morte desse neto, fizeram ele sofrer, assim, especialmente esse neto, que diz que foi uma das raras vezes que viram Freud chorar.
Mas ele ficava observando o neto e viu que o neto, de repente, a mãe saía, ele chorava, a mãe saía, ele chorava, e de repente ele parou de chorar. Ele parou de chorar quando a mãe saía, mas ele observando, ele viu que o neto estava brincando com o famoso carretel, e que sabia dizer duas palavras, o fort e o dá, né? O fort quando se afastava e o dá quando o objeto vinha. E, a partir dali, o neto não chorou mais, porque é ele que jogava o objeto para longe e ele que recuperava o objeto, né? E aí ele já entra numa questão simbólica, né, de esse carretel, que poderia ser a mãe, mas também poderia ser ele, né, que vai e volta, que vai e volta. Já é um trabalho simbólico, onde ele já não depende só da mãe para viver. Quer dizer, ele aprendeu a poder viver, pelo menos algumas horas, né, sem a mãe. Bom, essa relação com a mãe é uma relação absolutamente essencial. Não por acaso, por exemplo, o Winnicott escreve a mãe suficientemente boa. Uma vez eu pensei em escrever, mas não escrevi, uma mãe suficientemente má, porque assim que não tem uma mãe suficientemente boa, a gente pode pensar numa mãe suficientemente má, no sentido da dificuldade com a função materna. Esses dias o Mário Corso escreveu sobre a questão da mãe na Zero Hora. Eu não tenho lido o jornal, mas ele me manda às quartas-feiras. E aí, a partir daquela mãe que matou um filho, acho que em Tramandaí, uma coisa assim, ele escreveu sobre as mães malvadas. Bom, é triste, né? Mas é importante a gente escrever e dar conta das coisas quando acontecem, né? Bom, como é que entra o pai nessa relação tão intensa entre a mãe e a criança, seja um menino, seja uma menina? Depende do quê? Depende do pai? Depende da criança? Depende da mãe? Depende do quê? Depende de uma coisa que se chama desejo. E essa é outra palavra essencial. Você se lembra o sonho, realização alucinatória de desejo, o ato falho tem o desejo, a própria piada, né? Piada, a sua relação com o inconsciente tem que ver com um desejo que quem escuta a piada se sente satisfeito e aí ri, né? O sintoma também é uma formação vinculado à questão de desejos em conflito. Então, a questão do desejo. Para o pai entrar, ele tem que ser desejado. Mas tem que ser desejado por quem? Pela mãe. Aí vocês, bom, mas é óbvio que a mãe deseja o pai. Mas como deseja? Como quem? Né? E pode desejar, por exemplo, como um irmão, pode desejar como um amigo, pode desejar... mas pode não ter desejo sexual. Ou um desejo sexual no qual ela não se sente satisfeita. E isso vai prejudicar, obviamente, a entrada do pai nesse triângulo. Quer dizer, esse triângulo ele vai se constituir melhor ou pior, muito na relação com esse desejo. E aí, esse desejo da mãe tem que ver, obviamente, com um desejo sexual. Agora, vocês veem o seguinte, por que Lacan, em 1938, quando ele escreveu sobre a família, ele já levanta uma questão que eu me surpreendi, porque essa questão na Europa já estava se dando, mas eu acho que países como o Brasil, Argentina, enfim, mais longe da Europa ainda não, ele já falava, em 1938, num certo declínio da função do pai, um certo declínio. Quer dizer, aquela sociedade patriarcal, ele já percebia que não era que nem, por exemplo, no início do século XX, ou, digamos assim,
ainda, né, na década de 10 ou na década de 20, ele percebe em 38, clinicamente, que há um certo declínio da função do pai. Quem escreve sobre... Dizem que esse declínio cresceu. Né? Mas cresceu por quê? Porque há uma crise também do homem consigo próprio, né? E essa crise ela tem várias raízes. Uma das raízes é como é que os homens suportam, melhor ou pior, esse crescimento fantástico das mulheres, né? Que é a grande revolução do século XX e vai continuar no século XXI. Né? Ou seja, eu penso que hoje, no mundo, tem mais mulheres psicanalistas do que homens. E era uma vergonha, por exemplo, não para nós, não é para a Associação Psicanalítica Internacional, para a IPA, que os homens nunca deixavam uma mulher ser presidente. Quer dizer, isso era o machismo da IPA. Quando agora tem uma mulher argentina, né, que foi eleita presidente, e as psicanalistas ficaram muito felizes, elas esqueceram de dizer, mas que IPA mais machista. A Melanie Klein, que ser presidente, não deixaram. Tinham muitas mulheres super talentosas e com muita competência de serem presidentas, e os homens diziam não. Isso tem que ver também com a castração, porque os homens têm temor das mulheres. Aí vocês, bom, mas nós somos tão boazinhas. Sim, mas são também boazinhas, mas podem ser malvadas e às vezes podem ser assustadoras para um homem, uma mulher que cresce, que escreve, que publica, ou que é doutora, ou que não sei o quê, tá entendendo? Quer dizer, e aí como é que fica essa relação? Eu fui criado, por exemplo, por mulheres que trabalhavam em casa. Quer dizer, a minha avó tinha trabalhado quando jovem numa fábrica, o marido dela, que foi meu avô. Mas depois era mulher do lar, minhas irmãs já estudaram, né? Mas era muito complicado, era muita mulher dentro de casa e eu era o menor. Então, era uma coisa muito engraçada, né? Quer dizer, eu tive que lutar bastante, o que foi bom para mim, né? Ou seja, eu acho que lutar é uma coisa que faz muito bem, lutar no sentido de ocupar um lugar, de ocupar o espaço, tá entendendo? Mas, bom, os homens podem temer as mulheres, cuja palavra me parece, eu gosto dela, né? Tem gente que não gosta, que é essa questão do empoderamento. Né? Então, as mulheres, ao longo do século XX, foram se empoderando, foram crescendo, e alguns homens foram convivendo bem com esse crescimento, mas parece que uma média foi tendo suas dificuldades. Então, o Lacan fala isso em 38, e eu pensei, por exemplo, que essa crise dessa função paterna teria crescido muito, né, num certo sentido, no meu ponto de vista, a partir de 1968, pelo menos aqui no Brasil. E isso tem que ver com uma grande liberdade que trouxe a geração 68, uma grande liberdade para homens e mulheres, para o sexo, entende? As identificações ficaram mais livres, né? Ou seja, tanto para mulheres se identificarem com outras mulheres e amarem mulheres, como homens amarem homens, né? Então, é interessante como as constelações familiares, né? Duas mulheres adotando uma criança, dois homens adotando criança, enfim, as famílias foram se transformando. Por um lado, teve uma riqueza na liberdade das constelações familiares, e essa liberdade eu acho sempre muito interessante, acarretam novos problemas, mas eu penso que vale a pena, né? Ou seja, eu sou a favor, obviamente, né, de um clima de muita liberdade, né? E eu penso que, mesmo com o declínio da função paterna, eu acho que as crianças e nós todos ganhamos mais, né? Eu acho que eu nunca tive a pretensão ou a ideia de que o bom seria voltar para o patriarcalismo. Pelo contrário, né?
Claro que a gente pode dizer, bom, mas de repente as mulheres tomam conta e, em vez de ser patriarcalismo, vai ser um matriarcado. Eu digo, bom, seja o que seja, né? Eu acho que cada um vai procurando encontrar o seu caminho. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês que é vinculado à psicanálise, mas também uma visão da psicanálise em relação à sociedade. Eu penso que falar no Brasil hoje sobre um núcleo familiar, que a gente vai continuar falando, mas, por outro lado, também ver o que é aquele que estaria num lugar, numa função paterna, como, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente, está entendendo? Ou outros lugares, né, digamos assim, de guia, assim, que sejam uma espécie de exemplo, né? Como é que fica a confusão das pessoas, com quem se identificam, né? Na questão da ciência, na questão da saúde, na questão da vacina, na questão das máscaras, na questão do distanciamento, né? Então, isso cria uma certa confusão. No momento que eu posso não respeitar, por exemplo, as leis, e posso dizer que eu não aceito as ciências, isso também cria muita confusão nas crianças, nos adultos, nos velhos, tá entendendo? Cria uma confusão. O que seguir? Né? Que orientação seguir? Imaginem, por exemplo, um pai e uma mãe com duas orientações sempre divergentes em relação à criança. A criança pede, a mãe diz que sim, o pai diz que não, a criança pede, a mãe diz que não, o pai diz que sim. Bom, é nesse conflito que é inevitável, porque, obviamente, o pai não sempre vai estar de acordo com a sua mulher, o homem não vai estar, né? E o outro não vai estar de acordo, às vezes vão discordar, mas se essa discordância for sistemática, se essa rivalidade for sistemática, se essa competição for sistemática, imagine a cabeça dos filhos, né? Quer dizer, não é fácil, entende? Então, tudo isso nós temos que levar em consideração, né? Quantas vezes cada um daqui pode contar uma história, não precisam contar, mas eu digo na imaginação, que o pai dizia uma coisa, a mãe dizia outra, completamente contrário, brigavam e discutiam para ver quem é que ia ter o poder, né, de decidir tal questão ou tal outra. Né? Então, tudo isso também cria uma complexidade, uma dificuldade para aquilo que é a função paterna. Vocês sabem que a palavra função é uma palavra muito complexa. Se vocês pegam esse dicionário aqui do Antônio Auer, que é um dicionário assim padrão, eu tenho ainda a edição em livro, né? Hoje a gente tem ela na internet. Mas a palavra função, fui dar uma olhada, ela é quase uma página inteira de letras pequenininhas, porque tem funções matemáticas as mais variadas, tem função em física, função em química, função em biologia. Então, a palavra função é uma palavra de, assim, tem uma quantidade de sentidos incríveis, né? Ou a função de cada um dentro da instituição, eu sou a diretora científica, eu sou a presidente, eu sou não sei o quê, enfim, né? Quer dizer, como é que é essa questão da função? Então, foi interessante essa palavra que o Lacan introduziu, mas Freud fala muito na questão do pai, muito. Eu posso ir identificando para vocês nas obras a questão do pai, a questão das identificações. Bom, Totem e Tabu é uma obra-chave sobre a questão do pai, o que é esse assassinato do pai, que é o pai todo-poderoso, que as mulheres eram todas dele, né? que é um mito, na verdade, né? Mas Freud acreditava que tinha sido assim. Né? Freud acreditava que o mito que ele inventou era real, até o fim da vida. Né? É claro que os antropólogos, como Claude Lévi-Strauss e todos os outros, disseram que, evidentemente, que Freud inventou uma história que é fantástica, mas não foi assim que aconteceu, que a humanidade, num ato, mudou completamente, né? Porque, evidentemente, quando esse pai todo-poderoso ele é assassinado, os irmãos, no Totem Tabu, eles têm que fazer, para que não se destruam completamente um ou outro, eles começaram a fazer regras de convivência, para não se matarem completamente. Você se lembra que
primeiro crime da Bíblia é um irmão matando outro irmão. Então, Freud criou essa história do totem e tabu, e é um mito, mas é um mito importante, onde Freud está preocupado com a questão do pai. Vários textos, tá? Um Heinrich tem que ver com a questão do pai, o eu e o isso, né? O ego e id tem que ver com a questão do pai. Bom, a questão do pai aparece com frequência, com as identificações, o famoso super-eu, que tem o seu lado predominantemente mais violento e mais cruel, mas no texto sobre o humor de 1927, ele coloca um pai carinhoso, um pai que diz, que é como se fosse assim, né? Um super-eu dizendo para o eu que o mundo é um jogo de crianças. Né? Então, essa coisa do jogo e uma imagem mais afetuosa desse pai. Lacan vai dizer que, quando Freud escreve Moisés e Religião Monoteísta, ele queria saber o que era ser pai. Né? Moisés, uma figura de pai, né? Obviamente, né? Não só para os judeus, mas para a história da humanidade. Né? Então, ele queria saber essa questão de pai. Agora, se perguntar para qualquer pai, a gente sempre vai se acertando com esse lugar de pai. Como eu já sou avô, eu levo uma vantagem para falar de mim como pai. Ou seja, eu me prefiro, obviamente, como avô. Por quê, né? Por óbvio, né? Quando eu fui pai, e aí quando uma mãe também, né? Quando uma mãe começa jovem a ser mãe, 20 e poucos anos, e um pai começa jovem, 25, 26, 27 anos, a gente tem mais dificuldades, a gente está lutando para abrir um espaço, a gente tem que ter um certo conforto econômico, a gente está inseguro, na verdade, como mãe, inseguro como pai, mais inseguro ainda. Os pais são mais medrosos, as mães são mais corajosas. Estou falando da média, né? Porque a mulher, em média, é mais corajosa que o homem. É engraçado isso, mas isso aí é uma coisa importante. Então, depois, quando avô, aí a gente já tem uma distância daquele conflito edípico, né? Que ele é reatualizado com cada filho, cada filha e tal, as rivalidades e tal. Um avô já tem um lugar de muito mais tranquilidade, eu diria, né? Então, eu sempre brinco, né, com os meus filhos de que eu gostaria de ter sido como pai o avô que eu estou sendo. Claro que eles, não é assim e tal, não sei o que mais, mas é o tempo que a gente vai adquirindo, né? Essa maturidade, essa experiência, né? Que os livros não dão e que só a vida ela pode dar. Eu preparei uma coisa para falar para vocês e até agora não falei, porque tem uma coisa chave em psicanálise, que é a outra cena. Não sei se vocês já escutaram essa expressão, a outra cena. E o que é a outra cena? A outra cena é o inconsciente. Vamos brincar assim, tem a cena e tem a outra cena. Freud fez referência a essa outra cena, e Octave Benoni escreveu um livro cujo título é A Outra Cena. E a outra cena tem que ver com o teatro. E vocês sabem que, para o Freud, entre as obras que ele muito usou, está Édipo Rei, mas a que ele mais usou foram as obras de Shakespeare, né? A quem ele mais cita. Dois autores ele mais cita, né? Shakespeare e Goethe, mas Shakespeare ele começa de criança, 9, 10 anos, de adolescente, ele já citava Shakespeare, e na obra dele, 1896, 97, já aparece Shakespeare, até 1937, Shakespeare toma conta. Então, ele convivia com Shakespeare, tem vezes que ele cita Shakespeare sem dizer, porque ele já está na cabeça dele as frases, entende? Então, é uma coisa automática para ele. Né? Às vezes ele cita, às vezes não. Bom, mas por que eu quero introduzir Shakespeare? Porque é muito interessante estudar a função do pai, ou a questão do pai, a partir de Hamlet. Vamos dizer assim, se nós fôssemos... que horas são mais ou menos agora? O tempo passou, mas até agora são 9h07.
Mas por que é interessante o Shakespeare? No Hamlet, especificamente, para estudar a questão do pai. Porque quando o Hamlet começa com o quê? Com um príncipe que está perdido, ele está desorientado, havia casos que eu digo desubicado, né, da ubicação em espanhol, né? Ele está desorientado na vida, ele está meio perdido, e, de repente, dizem para ele, o amigo dele, Horácio, e outros dizem, que tinha aparecido o fantasma do pai dele. Então, tinha uma coisa que ele não sabia, e que o fantasma do pai dele, só que ali, naquele momento, eles acreditavam num fantasma real, hoje a gente pensa na fantasia, ele tinha dito, ele tinha já dito que ele tinha sido assassinado pelo rei Cláudio, e finalmente há um encontro do fantasma com o príncipe Hamlet, onde ele diz para o filho que ele queria que o filho vingasse, porque ele tinha sido assassinado pelo rei Cláudio, né? Bom, que tinha casado com a mãe dele. Bom, todos nós temos que enfrentar na nossa vida os fantasmas. Os mortos nos habitam, eles aparecem nos sonhos, né? Aquelas ordens que nos repetiram quando criança, né? O que a gente tinha que ser, o que a gente não tinha que ser, o que a gente tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Bom, como é que a gente vai convivendo com essas ordens, contra-ordens, com esses fantasmas, né? que convivem dentro da gente? O Pontalis diz algo muito bonito sobre os sonhos noturnos, que eles dizem que é quando os mortos nos visitam. Interessante essa questão dos mortos nos visitarem, né? Os visitantes noturnos é a expressão dele. O Pontalis é um cara que escreve maravilhosamente bem, raros psicanalistas escreveram, ele já morreu, tão bem que nem ele. Eu sou um apaixonado pelo Pontalis, no sentido de que essa é a coisa de aprender a escrever, eu tenho que trabalhar muito com os textos do Pontalis. Pontalis, ele vai falar sobre Hamlet num livro que eu recomendo para vocês. Bom, o livro está por aqui, daqui a pouco ele aparece. Está aqui. Esse livro é um livro que eu recomendo para vocês, Freud com os Escritores. É um livro feito por o Pontalis e pelo Edmundo Gomes Mango, que é um psicanalista uruguaio muito craque, que mora na França. Então, ele diz assim, o que o pai do Hamlet diz para o Hamlet? Não me esqueça. Todo pai e toda mãe, nossos pais, né, não querem que a gente esqueça eles, mas um pouco também a gente tem que esquecer, porque se a gente nunca esquecer eles, a gente vai ter dificuldade de crescer, de amadurecer, de evoluir, né? Então, por um lado, lembrar, a nossa memória nos constitui, mas, por outro lado, também poder esquecer. Bom, Hamlet tem esse fantasma. O desafio de cada um de nós é atravessar nossos fantasmas. Porque se a gente ficar dominado por um fantasma, ou 2, ou 3, ou 4, a nossa vida vai ser prejudicada. Porque os fantasmas também fazem a gente sofrer. E o pai do Hamlet, como fantasma, fez o filho sofrer. O filho já estava sofrendo, porque ele intuía que alguma coisa tinha acontecido, alguma coisa errada. Mas o pai dá uma missão para o filho. Tu tem que me vingar. Agora, como é que o Hamlet ia vingar se ele também tinha desejado a morte do pai? Aí vem a grande dúvida do Hamlet. Ele ou mata ou ele morre. Se ele mata, ele cumpre, mas se ele morre, ele fica que nem o pai. Mas como é que ele vai matar e não morrer? Então, ele termina, vocês sabem, lá no final, matando e morrendo. Vocês me perguntam assim, se Shakespeare é essencial para a gente se desenvolver como psicanalista. Eu vou dizer para vocês que sim.
Mas vocês vão me perguntar, mas na tua formação lá em Buenos Aires, e um pouco depois, tu lia Shakespeare? Não. Então, eu tive... Todo mundo que se forma psicanalista também se deforma, porque ninguém vai se formar perfeitamente. Isso é bom, né? Em Buenos Aires, nunca li Shakespeare. Depois que cheguei de Buenos Aires, não lia Shakespeare. Aí vocês vão dizer assim, bom, mas e quando é que tu começasse a ler Shakespeare? Ah, eu vou dizer para vocês quando eu comecei a ler Shakespeare. Tem um texto do Freud que é sobre psicoterapia. Não é um texto importantíssimo, tá? Tem gente que nem lê. Mas como eu estava dando uma série de textos num grupo de estudo, eu dei esse sobre psicoterapia. E nesse texto, que é curtinho, 1902, 1903, 1901, Freud estava com as primeiras ideias sobre a questão da psicanálise, do tratamento, tem um rodapé. E esse rodapé joga para algo que eu vou ler para vocês, que me fez estudar, revisar, dar curso de Shakespeare e Freud. Tal foi a paixão que me despertou Shakespeare. E por que o Harold Bloom fala que bom, é o cara que começou a entender o que é o ser humano, a condição humana, né? E que Freud tanto necessitou de Shakespeare. E é algo que tem que ver com a clínica, porque dois amigos do Hamlet, como o rei Cláudio estava imaginando que o Hamlet estava preparando algo contra ele, pediu para dois amigos do Hamlet tirarem o que o Hamlet estava planejando. Então, no ato 3, cena 2, tem uma citação fantástica que tem que ver com a clínica de todos os dias de nós, que eu vou usar para depois continuar a questão do pai. O Guildenstern e o Rosencrantz, que são os amigos do Hamlet, querem saber o que ele está pensando. E aí o Hamlet, passam os caras tocando flauta, o Hamlet diz assim, toca em flauta, você sabe tocar flauta? Ele disse, não, mas como você não sabe, é tão fácil. Eu disse, não. Aí o Hamlet diz assim, mas se você não sabe nem tocar uma flauta, como é que vocês vão querer tocar minha alma? Então, essa ideia de tocar a alma me tocou minha alma. E a parte final da fala diz assim, pelo sangue de Cristo, acham que sou mais fácil de tocar que uma flauta? Pode me chamar do instrumento que quiser, pode me dedilhar quanto quiser, que não vai me arrancar o menor som. Quer dizer, eu não vou falar nada. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a psicanálise só funciona quando a gente toca a alma e quando a alma da gente é tocada. Aí você fala, mas o que é tocar a alma? É aquilo que a gente sente, que algo tocou na gente diferente. As expressões podem ser um riso, dado por alguma interpretação ou pontuação, ou aquelas velhas expressões, pai, eu não tinha pensado nisso. Essa questão de tocar a alma, um dia eu fui no colégio israelita para falar para adolescentes, púberes, na verdade, menos de púberes, quase iniciando a puberdade, e eu fiquei muito emocionado, porque isso faz alguns anos atrás, porque eles tinham uma alegria no olhar, uma emoção no olhar. E, bom, eu fui me emocionando, e aí lá prestando, eu disse, pô, esse momento aqui, eu tô sentindo que vocês estão tocando a minha alma, e eu estou vendo que eu estou tocando a alma de vocês, que é uma coisa muito emocionante. As crianças, vocês sabem, e ainda mais, não eram ainda adolescentes, eles têm uma espontaneidade de demonstrar aquela emoção, aquela alegria, ou aquela tristeza, ou aquele espanto no olhar, assim, que às vezes nós conseguimos, se a gente olhar bastante as crianças e tal, e os adolescentes também, os jovens, né? Esse espanto. E eles escreveram depois, a professora disse assim, escrevam o que vocês quiserem sobre o que o Abrão Slavutsky falou para vocês, e todos escreveram sobre tocar a alma.
Bom, eu fiquei muito impressionado, e tudo isso tem que ver com Hamlet, tem que ver com Freud, e a questão de tocar a alma. Então, eu diria para vocês o seguinte, um pai, para tocar a alma de um filho, ele vai tocar com mais facilidade, quanto mais a mulher, a sua mulher, desejar esse homem. Eu sempre digo para vocês, esse desejo não pode ser um desejo fraterno. Não é que não possa ter em algum momento um desejo fraterno, mas tem que haver o desejo sexual. Se não há o desejo sexual, o que esse homem tem que uma criança não tem? Vocês compreendem? Quer dizer, o que a criança tem que ver que a sua mãe deseja esse homem que é o seu pai. Então, depende da mulher, e aí também é o poder da mulher, abrir espaço para o pai. Ah, mas se o pai é muito famoso, fora da família. Fora da família. Dentro da casa, não. Vocês sabem que eu conheço essa matéria porque eu fui filho de quem? Vocês já ouviram falar na Ida Shemome, na mãe judia? A mãe judia, mesmo quando ela não tinha poder fora de casa, a minha mãe tinha pouco poder fora de casa, ela não trabalhava fora de casa, socialmente, então ela não tinha esse poder, o poder era do meu pai, quem trazia o dinheiro, etc, etc. Mas a Ida Shemome, ela infantiliza os seus filhos. Por quê? Porque ela quer ser o centro das atenções. Isso é uma coisa que eu acho que vocês não conheceram muito, mas tem a mama italiana. Isso também já se transformou. Por quê que se transformou? Então, a transformação do pai, a transformação da mãe, porque a Ida Shemome foi perdendo as suas características. Mas ainda resiste, né? Não é que desapareceu completamente. Psicanalistas judias que dizem, não, mas eu já não sou Ida Shemome, algo ficou da mãe dela, ou da avó, não sei se você entende. Quer dizer, algum dia, esse personagem termina desaparecendo, por incrível que pareça. Né? Porque a mulher ela vai participando da vida social. Essa participação da vida social, às vezes, é tão grande, essa participação da vida cultural, às vezes, é tão grande, que um casal pode ter certo declínio da sua vida íntima. Você se lembra o que a Magda Valls falou quando eu falei sobre humor no Instituto Bion? Quero ver quem lembra. Quem lembra, a Magda pode dar um beijo. Quem não lembra, não, vai dar uma vaia. Mas você se lembra o que a Magda falou sobre a questão de um casal mal-humorado na cama, o que acontece? Não se lembra? Bom, deviam ter prestado atenção. Ela deu uma grande lição aquele dia. E quando eu falo disso, eu cito ela. Ainda não escrevi, que ela é a autora da frase. Mas eu estava falando da importância do amor no casal, e aí eu disse, porque dois mal-humorados, quando um casal está mal-humorado, é difícil ter uma vida erótica satisfatória, pelo menos naquele momento do mau humor. E aí a Magda, inteligentemente, disse, um casal mal-humorado na cama afunda, porque é muito pesado. Interessante isso. Então, é interessante isso, porque se tem alguma coisa que perturba um homem, é não ser desejado sexualmente. Aí você diz, pô, mas por que perturba? Porque, porra, então para que eu sirvo? Para ganhar dinheiro só? Ou para ter um poder assim? Tá entendendo? Se eu vou me exibir porque pelo dinheiro, vou me exibir pelos carros. Quanto mais eu me exibo pelos objetos que eu compro ou que eu tenho, pelos carrões e tal, mais a gente pode pensar, porra, mas e na cama? Deixa a mulher feliz ou não deixa? Tem homens que antes faziam assim, com a relação com a mulher não era boa, relação com outras mulheres, que aí é mais fácil, não tem compromisso, não tem envolvimento afetivo, que é mais fácil. Então, a questão
a questão do desejo sexual, ele é importante. Ele é importante porque isso é que vai abrir para o homem, para quem está exercendo a função do pai, não necessariamente o homem. Por exemplo, duas mulheres que criem uma criança, uma pode ter mais a função materna, outra pode ter mais a função paterna. Agora, e uma mãe que cria uma criança sozinha pode ter a função paterna. Por exemplo, o triângulo se forma com o trabalho da mãe. Isso é uma coisa interessante. Então, a criança sabe que, além dela ser importante, a mãe tem um trabalho onde que ela valoriza esse trabalho e ela se sente valorizada por esse trabalho. O grande problema de quando o triângulo não se forma é que mãe e filho ficam muito grudados. Tem um esquema que agora eu vou concluir. Em 1917, Freud escreveu um trabalho que é um trabalho fantástico para a gente estudar o que é uma mãe, o que é uma criança, o que é um pai, que se chama Transmutações das Pulsões, especialmente do erotismo anal. E Freud faz um esquema no qual ele fala de equivalências simbólicas. Então, a criança é, para uma mulher, um símbolo fálico. Assim como o pênis também é um símbolo fálico. Assim como o presente é um símbolo fálico, o dinheiro é um símbolo fálico, e o cocô também tem, retroativamente, é um símbolo fálico. Retroativamente, porque na fase anal não, mas depois, né, a questão, o cocô ele vai ter. Então, esse conjunto de equivalências simbólicas, eles estão presentes dentro de nós. Se, por exemplo, eu me sinto poderoso com os presentes que eu dou, né? Se eu me sinto poderoso com o dinheiro que eu tenho, enfim, poderoso com os objetos, posso não ser poderoso para a mulher. E não sendo poderoso para a mulher, eu vou dificultar, evidentemente, os meus filhos de saírem desta relação tão forte com a mãe ou de uma relação tão forte com o pai. Bom, do Hamlet eu falei pouco, que eu queria falar mais, mas é interessante estudar Hamlet desde o ponto de vista da função desse pai e como Hamlet termina morrendo e se sacrificando para cumprir o desejo do pai. Ele praticamente se mata. Ele não resiste. Isso é uma coisa muito interessante, né? Esse sacrifício do filho, né? O sacrifício do filho para satisfazer o pai, o sacrifício do filho para satisfazer a mãe, o sacrifício do filho porque ele não consegue ficar independente, ele não consegue crescer, né? Se tem uma coisa que é difícil para todos nós, e sempre é difícil, é a questão do crescimento, a questão do desapego. Se vocês forem ver os pacientes de vocês pelo lado do desapego, porque nós temos apego e nós temos desapego. E nós temos que aprender a nos desapegar. Porque se nós estivermos muito apegados, nós vamos ficar numa relação muito narcisista e não vamos desgrudar. Isso é uma coisa incrível, né? Fica um clima, né, que não se pode mais ter autonomia. O próprio lugar, o lugar próprio. Eu falei várias coisas, mas vocês veem que todas as coisas que eu falei, elas retornam para... A gente pode conectar com essa palavra que se chamam identificações. E eu penso que hoje, nós aqui no Brasil, estamos com uma certa dificuldade como brasileiros com as identificações. Quem é que nos ampara do ponto de vista institucional? O que eu chamo dos armados nos amparam, que exibem grandes armas e coisas.
Ou falam de pau pequeno, né? O pau pequeno e a questão, né, uma visão muito conservadora de sexo e do que é um homem, né? O homem é ter pau grande, né? Teria que perguntar quantos centímetros, né? E a quem satisfaz mais ou menos. E como é que as mulheres se satisfazem, podem ser tão felizes uma com a outra. Então, o pau não é tão determinante assim da felicidade e da alegria, né? Bom, para quem gosta, tudo bem, mas pode se realizar e ser muito feliz e muito alegre de outra forma. E então vocês veem como esse conservadorismo, né, que está presente no Brasil, especialmente, né, nesses últimos anos, evidentemente não é algo favorável, né, para todos nós. E essa questão do pai está complicada, porque, por exemplo, assim, mas tem os juízes, tem o Supremo Tribunal, mas estão sendo duramente atacados, né, como se não valessem nada, né? E como quem valesse mesmo as que têm armas. Que fracasso, né? O cara se valorizava. É o fracasso da vida, né? É o fracasso da vida. Né? Bom, falem. Eu vou tomar um pouco d'água. Às vezes, vocês sabem que eu não sou mais professor, eu não vivo mais na instituição, eu gosto muito de escrever, e é isso que eu me dedico, além de estar no consultório e tal. Mas ontem eu recuperei um pouco a alegria de falar, porque eu fui entrevistado, contei para vocês sobre um humorista, um evento muito interessante que vai estar no YouTube, depois eu digo para vocês. Mas eu me senti bem demais, por isso que eu falei demais. Mas eu fico olhando o rosto de vocês. Agora vamos conversar um pouco. Então, agora a gente pode começar as trocas. Primeiramente, muito obrigada, Abrão. É sempre muito bom te ouvir. E que bom que tu te sentiu à vontade. Os olhos de vocês me ajudam. Aqui já tem comentários no bate-papo. Eu vou ser sincero para vocês. Até quando as pessoas dormem, quando eu falo, eu me sinto feliz. Porque significa que a história foi fazendo a pessoa adormecer. Eu nunca acordo quem está dormindo. Mas não acontece muito. Então, já tem comentários aqui, adorei, principalmente o bom humor, a Maria escreveu, o Adir botou fantásticas colocações, obrigado, a Denise botou amei, tão bom te ouvir, quanto ler teus textos. Então, fiquem à vontade, pessoal, quem quiser, pode botar o nome do bate-papo, ou já pode levantar a mão também. 56 participantes, mas a gente não sabe bem, uns entram, outros saem. E o chat, 11 são os que se inscrevem, né? Magda. Pois é, então, é difícil falar porque tu faz uma explanação maravilhosa, né? Esse percorrido, assim, do Freud ao Shakespeare. Mas o que eu mais gosto de ouvir é o bom humor no sentido de que tem uma esperança, né? Quando se fala da função do pai, geralmente tem uma desesperança, né? De que o pai está falido, de que o pai está acabado, né? E que será, o que faremos, por isso que tudo vai tão mal. E não foi isso que tu falasse, né? Assim, tu falou dessa função importantíssima e que ela vem, sim, se transformando, porque o mundo todo se transforma, né?
E eu acho que a mensagem maravilhosa que tem aí também é o humor e o amor, né? O quanto é importante manter esses dois sentimentos na nossa vida mental, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, né? E é claro que tu vai falando e a gente vai atravessando a nossa história, né? Não tem jeito, né? Desde a mãe italiana até a mãe italiana que somos, e como é que amamos esse marido, e como é que cuidamos desses filhos, e que função estamos exercendo, né? Então, é muito agradável, Abrão, é muito bom, não tem perguntas para te fazer, né? Tem uma gratidão, assim, pela tua colocação e pela tua facilidade de trazer um assunto difícil de uma forma tão lúdica. Vocês sabem que às vezes eu fico um pouco preocupado se eu estou falando de tal forma que estão vindo comigo, ou a gente às vezes abandona, entende? Isso é normal, né? E também pode abandonar uma leitura, né? Quer dizer, toda a preocupação de quem escreve é que o leitor fique, né? O leitor lê a primeira frase, o primeiro parágrafo, interrompe, né? Ou seja, então eu cuido muito isso, né? Você sabe que desde que eu comecei a escrever, eu me perco menos quando eu falo. Em um passado, às vezes eu percebia que eu tinha perdido o fio, ou alguém depois, pá, mas tu estava indo tão bem, depois tu entrou por um caminho e eu me perdi. Bom, para escrever, a gente tem que manter o fio. Mas é mais fácil manter o fio quando eu estou no computador revisando do que quando eu estou associando. E eu tinha um monte de coisas para falar do Hamlet para vocês, que eu não falei. Eu tinha aí a palavra metamorfose, eu tinha muita coisa que eu queria falar, porque a metamorfose ela é uma palavra muito importante, ela tem que ver com a transformação, né? Então, essa metamorfose é uma coisa incrível, ela é a essência da poesia. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma metamorfose poética, que a mim me impressiona muito e vai ajudar nós na questão da transferência e na questão clínica. Você sabe que o Mário Quintana um dia escreveu um poema de uma frase, que botou o título de Carreto. Tem gente jovem aí que não sabe o que é carreto. Carreto, na minha época, se fazia com carroça. Depois, claro, os caminhõezinhos, por exemplo, os caminhões. O carreto é uma carga pequena, daí carreto, né? Não é um tal. Carreto. Então, alguma coisa, uma caminhonete, tal, o carreto. Mas ele põe o título do poema Carreto. E eu quero que vocês memorizem essa palavra, essa frase dele, que foi uma frase que é tão importante para mim, sobre a qual eu já escrevi, e eu gosto tanto. Amar, ele define o que é amar. Tem muitas definições para amar. O amor é uma história de transferência, assim como a transferência é uma história de amor. Mas ele define, melhor ainda, o Mário Quintana, ele disse, amar é mudar a alma de casa. Então, vocês veem que amar é mudar, e a gente tem que, uma parte da alma da gente tem que ir para o outro. É interessante isso. Amar é mudar a alma de casa, da minha casa para cá. Então, quando eu estou falando, eu tenho que fazer isso, né? Uma parte da minha alma está com vocês, mas eu também tenho que ver se eu estou podendo levar vocês junto nessa conversa que a gente está estabelecendo sobre esse tema tão complexo, que é a questão da função do pai, da função paterna, da questão do terceiro, da questão daquele que exerce um corte numa relação que é bastante consistente e precisa ser, né? A relação entre mãe e filha é uma relação muito importante para o filho, é muito importante para a mãe. E se não for muito importante, é um problema grave. Está entendendo? E esse terceiro que tem que entrar,
ele entra pelo desejo. Entende? Então, para quem fala capturar o desejo, sempre é uma questão difícil, é um desafio. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que dão aula, a Maga, obviamente, tem outros aqui que dão aula. Então, como é que é a relação, né, com um grupo de alunos, seja ele pequeno, seja ele grande, né? Às vezes, essa relação... E uma coisa que eu tenho aprendido é que um pouco de humor, ou muito humor, quando se fala, é necessário, porque senão o palestrante fica muito chato. Eu já escutei palestras de 2 horas, que foi muito chata, e por gente altamente qualificada. Gente extremamente culta, muito qualificada, mas que apresentam discursos muito redondos, muito completos, como se fosse quase uma coisa perfeita. E isso é muito ruim. É muito importante que a gente possa ficar com fios soltos, mas que nós tenhamos algumas conexões. Por exemplo, eu falei do Hamlet, das identificações dele com seu pai, ou das identificações dele com a sua mãe, ou das identificações dele com o próprio rei Cláudio, que matou o pai dele. Ou da solidariedade que ele sente do Horácio, que é o único, que é o amigo dele, né? Que é uma figura super importante. E então é interessante, né? Porque a vida da gente... Shakespeare escreveu uma frase que a vida é um palco, né? É interessante isso, né? Que a psicanálise ela nos ajuda a poder conviver e aprender a conviver com aquela questão da outra cena, não só aquela cena que a gente vê, com a cena que a gente não vê. Esses dias eu escrevi uma coisa que me trabalhou muito psiquicamente, que foi uma expressão do Pontalis, que ele diz assim: amar o invisível. Nós temos que aprender a amar o invisível. Porque se a gente aprende a amar o invisível, é porque nós estamos melhor com imaginação, nós temos maior capacidade de voar, entendeu? E a gente pode se desapegar dos nossos mortos, amar o invisível. E eu não quis escrever no texto que eu escrevi que eu, como Abrão, me sinto muito tocado por essa história do invisível. Porque na Bíblia, né, a brincadeira, né, do primeiro patriarca inventando essa história de Deus invisível, que Deus invisível falou com ele e tal. Essa história aí, né? Mas a questão da invisibilidade de um todo-poderoso, isso, né? Aí o Freud, no último trabalho que ele mandou para um congresso de psicanálise, que foi feito em 1938, ele já não pôde, ele já estava doente, mas ele escreveu no Moisés de Religião Monoteísta e mandou um... Aí ele disse que o povo judeu, digamos assim, ao amar a invisibilidade, teria tido um progresso de espiritualidade em relação ao povo grego, né? Que é um povo fantástico, a velha Grécia, né? Que tinha deuses concretos, né? Zeus, né? E Atenas, e esse deus para cá, e deus para lá, e tal, isso, tal, não sei o que mais. E os judeus criaram um só Deus que era invisível, entende? Que não tinha visualização e que não tinha nome, tá entendendo? E mesmo eu não acreditando em Deus, eu acredito que ele, se existisse, acreditaria em mim, porque só para brincar. Não, claro, porque, digamos assim, eu sou um cara que eu aprendi muita coisa da Bíblia quando eu era criança, né? E com os meus amigos cristãos aprendi coisa do Novo Testamento, né? Então, isso também me cria uma facilidade com a outra cena, com o inconsciente, né? Porque o inconsciente é uma coisa estranha, né? Dentro de cada um de nós tem um inconsciente, que é uma coisa estranha.
Por que ele é estranho? Porque, porra, como é que a gente é determinado por uma coisa que a gente não domina, que a gente não conhece? Tá entendendo? É uma coisa interessante para a gente pensar, né? Eu acho assim que é muito interessante o Freud até 1920, a mudança que ele faz em 1920, quando ele começa a perceber que a guerra mundial vai mudando a forma dele pensar o ser humano, a Primeira Guerra. Mais além do princípio do prazer, em 1919, em fevereiro, menos de 3 meses, porque a Primeira Guerra terminou em novembro de 1918, em fevereiro ele já tinha o esboço do mais além do princípio do prazer, ele já tinha a ideia da pulsão de morte decorrente da Primeira Guerra, que foi outra coisa que nunca estudei lá no passado. Foi a minha paixão pela história se deu porque meu pai me repetiu uma frase até que depois eu não tive tão de acordo com ele, mas ele me dizia assim, qualquer discussão que a gente tinha, ele dizia assim, mas o passado ainda é o passado. Eu digo, sim. Aí, com o tempo, eu aprendi que o passado ainda é o passado, mas eu poderia também dizer, mas o presente é o presente e o futuro é o futuro. O futuro tem que ver com o amanhã. O amanhã tem que ver, inevitavelmente, com a esperança. Não pode haver um só psicanalista que perdeu a esperança. Mas é que um psicanalista chega e diz assim, eu perdi a esperança. Deixa de ser psicanalista. Vai te dedicar a outra coisa. Os nossos pacientes, eles têm que ver em nós pessoas que têm esperança. Aí você dizer mais toda a esperança, muita esperança, a utopia? Não, a esperança possível para cada um poder melhorar, para cada um poder se aliviar. Né? Então, eu acho que essa palavra que a Magda está trazendo é uma palavra importante. Tem um livro que eu vou comunicar aqui em primeira mão ao público. Porque tudo isso por culpa... Tu que começasse a me apresentar, teu nome? Patrícia. Hein? Patrícia. Patrícia. Tem a Adriana e tem a Patrícia. Oi, Adriana. Bom, então, a Patrícia disse assim, que o Abrão escreve. Então, eu estou comunicando que vai sair um livro em outubro. É a primeira vez. Ontem eu fiquei inibido nesse grande evento. Hoje eu perguntei para o editor, dá para... Amanhã vai ver uma entrevista de um jornal de humor chamado Grifo, e que vão me entrevistar. E eu perguntei, posso dizer amanhã? E ele disse, claro, já assinamos o contrato e tudo. O título do livro é Imaginar o Amanhã. Que lindo. E o parceiro com quem eu fiz o livro, eu acho que vocês gostam. E acho que já teve no Bion. Edson Luiz André de Souza. Teve? Sim, várias vezes. Várias vezes. Melhor. É bom, né? Mais do que bom. É craque, é craque. É craque. Bom. Depois de fazer o Humor é Coisa Séria, eu disse, próximo livro que eu vou fazer de parceria. E a gente é muito amigo. E começamos o livro em 2019, antes da pandemia. E não tínhamos título para abarcar as nossas ideias, reflexões e tal. Cada um escreveu sua parte, e uma parte a gente escreveu junto, que foi a apresentação. Foi legal fazer um texto a 4 mãos, eu nunca tinha feito. Eu tinha feito uma vez com o Daniel Cooperman, na apresentação do Nas Orelhas, seria atrás se não fosse contra. E Imaginar o Amanhã, o título ia ser inicialmente a função do amanhã. Aí a palavra função, um paciente meu, um dia conversando, eu falei, o que tu acha dessa palavra função? Para título de livro não dá. Eu disse, mas por quê? Ele disse assim, é difícil a pessoa saber o que é a função. Não é uma questão simples.
Bom, falei com o Edson e começamos. Um dia nós estamos conversando, antes da pandemia ainda, e eu falei da palavra imaginação. Eu disse, pô, Edson, tu vê a importância da imaginação? E aí ele anotou a palavra imaginação. Eu saí de lá da reunião, digo, pô, ele anotou essa palavra. Aí, de repente, pá, imaginar o amanhã. Aí o Edson topou. Então, o livro vai ser lançado em outubro, tem uma pré-venda no início de outubro, e posso assegurar para vocês que, se vocês quiserem um próximo encontro, o Edson vai aceitar com alegria para nós conversar sobre esse imaginário amanhã. Ele pega uma metáfora muito bonita, ele tem um ensaio de abertura, assim, no início, que ele pega a imagem do deserto, nós estamos atravessando desertos, e a imagem com a qual eu trabalho, a gente trabalhou com imagens diferentes, mas antes do livro eu já estava trabalhando com deserto e eu já estava trabalhando com labirinto. Eu sou fascinado pelos labirintos e pelos desertos, então são 2 ensaios que a gente não publicou ainda, que são ensaios de um pouco mais de fôlego, né? Porque o que a gente faz é acompanhar um paciente, analisando pelos labirintos, né? A gente vai junto. Imagina, né? Ou seja, tem momentos que não tem saída, aí vai, procura outro caminho e tal, né? Essa coisa de labirinto em labirinto, que é a vida da gente, né? Tu vai entrando e tu vai saindo e tu vai procurando, e a gente diz assim, pô, mas não tem fim? Não. É sempre de labirinto em labirinto. E aí, quando eu fiz essa descoberta, e eu sei que outros fizeram, da vida de labirinto em labirinto, eu fiquei muito emocionado e calmo. Eu disse, então, eu não tenho que fazer força para sair de um labirinto num determinado momento, porque ao sair desse labirinto eu estou entrando no outro. E aí os caras sempre perguntam, pô, mas qual é a vantagem da psicanálise? Aprender a caminhar nos seus labirintos. É interessante, né? Assim, essa imagem, né? Quer dizer, caminhar com outros, não caminhar sozinho. Caminhar com outros. Caminhar com outros também na imaginação. Por exemplo, eu sou grande amigo do Pontalesco, nunca conheci o Pontalesco, mas também eu abro o livro dele e ele começa a falar comigo. Eu só tenho que escutar ele, né? Fazer essas reflexões clínicas, contar as histórias e tal, né? Ou eu pego Freud, enfim, vocês pegam Bion também, né? Então, o Bion vai ensinando a gente a pensar, né? Às vezes eu tenho amigos bionianos, que não são bionianos, assim, não falando tal, assim, mas e que a gente pode conversar, e a gente pode brincar, e a gente pode trabalhar junto, né? E é uma coisa muito bacana isso. E aí eu presto atenção no que dizem, porque dizem coisas que fazem sentido. Vou contar uma de Bion para vocês. O Bion esteve no Rio de Janeiro, vocês sabem disso. Eu não sei se mais de uma vez. Mas numa das vezes que ele teve, ele disse uma coisa que eu achei muito, muito inteligente. Uma psicanalista foi apresentar um caso. E quando ela vai iniciar o caso, ela diz assim, olha, eu quero pedir desculpa, eu não tive muito tempo para preparar, porque me avisaram faz 48 horas. Nesse momento, o Bion, que ela está começando, coloca a seguinte questão, mas o que é preparar um caso? Né? Vamos dizer assim, uma pergunta, o que é preparar um caso clínico? A gente precisa tempo para preparar um caso clínico, né? Não sei, né? Ou seja, né? E aí prepara tanto o caso clínico que não dá para discutir, porque está muito bem preparado. Né? Então é bacana esse negócio, né? Que o Bion é aquele cara que faz a turma pensar do nada, né? Praticamente. Eu lembrei de 2 situações, assim, né? Quando tu fala amar o invisível, né? E tu fala do inconsciente como um estranho, eu fiz uma associação assim, nós temos que amar o inconsciente, né? No sentido de que ele também é um espaço criativo, né? Que pode ampliar a nossa mente. Já vou. E a outra... espaço criativo, isso, segue. Não, nesse sentido, não só do inconsciente reprimido,
mas do inconsciente inacessível, desse inconsciente que se expande, né? Toda essa tua fala é uma expansão, né, de toda a tua vida como psicanalista, como escritor, como Abrão, como pai, como avô, como marido, né? Que tu construiu, e cada vez que tu fala, tu constrói mais. Né? E a outra palavra é imaginação, né? Imaginação o ato de fé, imaginação é uma proposta fantástica. Eu acho que essa questão da fé é importante, porque eu me considero uma pessoa que eu não sou religiosa, eu não sou uma pessoa assim... No sentido da esperança, né, Abrão? Mas a fé ligada à esperança, sim, né? Eu tenho fé, entende? Eu tenho fé. Não é fé cega, porque eu acho que não convém. Nem ter fé, não tem que ter fé cega nem em si, nem no outro, nem em nada. A gente tem que ter fé, entende? Vocês sabem que a minha esposa ela está me telefonando aqui porque o meu neto ele quer dormir comigo, eu conto histórias, ele não quis que ninguém contasse. Então, ele que dorme normalmente às 9, hoje vai dormir às 10. E eu vou contar uma história dele para concluir. Outro dia eu estava vendo um jogo do Internacional tenso, porque o Inter estava mal, não é nessa fase agora. Então, eu estava vendo o jogo e eu disse, pá, José, daqui a pouco o Inter vai tomar um gol. E, de repente, ele disse, não é o fim do mundo. Bom, aí passa 15, 20 minutos, eu escutei essa frase, passa 15, 20 minutos, eu disse, e o Inter tomou um gol. Eu disse, tá vendo, José? Eu tinha te antecipado que o Inter ia terminar tomando um gol. E ele diz de novo, não é o fim do mundo. Aí eu escrevi no Facebook um título, não é o fim do mundo, entre aspas. 5 anos, hein? Que aula, né? Que interpretação pro vô. Quer dizer, pô, tem que cair o queixo, né? E aí, quando eu li para ele o que eu escrevi, ele disse, pá, vô, por que tu escreveu isso? Porra, mas essa história tem que escrever, José. Queridos, maravilhoso. Eu quero agradecer muito para vocês. Passei uma noitada maravilhosa. A gente que te agradece, Abrão. Foi um encontro realmente muito generoso e realmente o teu humor que tocou a nossa alma, né? Do que tu tinha falado. A gente realmente gostou muito. Muito obrigada. O convite, muito legal. Sim. Abrão, o convite para o Publicação, que é um evento que a gente faz também só de livros, está feito, né, Maria Luísa, nossa diretora? Abraão, tu já estás convidado para o nosso próximo Publicação. Pode ser? Tá. Teu livro vai ser lançado em outubro? Isso, fim de outubro. Entra em pré-venda no início de outubro e em venda em fim de outubro. E já está tudo decidido e tal, tudo resolvido. Então, quando vocês quiserem, seja no fim do ano, início do ano que vem, com a maior alegria de a gente fazer... For melhor para ti, então, né?